A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso estudo, nosso tema de hoje é um tema muito interessante e que muitas pessoas pregam de maneira errônea. E vamos aprender apenas de acordo com a Bíblia quem é. Tema: quem é o anticristo e onde ele está hoje? Aqui eu não vou começar o vídeo ou a pregação dizendo eu acho, eu penso, se interpreta dessa maneira ou dá para entender que é isso. Não vai ter isso aqui. Vai ser Bíblia na Bíblia. Eu sou cristão que sigo a Bíblia na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, o que significa anticristo, irmãos? Bom, anticristo tem um significado muito forte. Primeiro, que anti é contrário, Cristo, o Salvador. Anticristo significa contrário a Cristo. Como é que alguém pode ser contrário a Cristo? Bom, a pessoa é anticristo quando ela vai contra a palavra de Deus, a Bíblia. Então, qualquer um que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, ele já é considerado anticristo. E vamos ler daqui a pouco um versículo que defende essa ideia. Segundo, quantas vezes a palavra anticristo aparece na Bíblia? Bom, nas versões que eu pesquisei, só aparece na Bíblia a palavra anticristo 4 vezes. Pode ter outras versões, mas eu não tenho todas em minhas mãos. Mas nas versões que eu pesquisei e outras traduções, não só a Ferreira de Almeida, como a Antitrinitariana, como a Bíblia hebraica, dentre outras também, eu percebi que só tinha 4 vezes no qual essa palavra é mencionada apenas no Novo Testamento. Próxima pergunta. Existe algum sinônimo de anticristo na Bíblia? Sim. Filho da perdição é encontrado uma vez na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, nas versões que eu pesquisei. E isso é sinônimo de anticristo. Um outro sinônimo que o anticristo pode receber é falso profeta. Mas, vou deixar bem claro aqui, no Novo Testamento existem várias menções sobre falso profeta. Eu não consegui contar todas porque eram muitas, mas tinha mais ou menos acima de 30 passagens. Mas na Bíblia, a única vez que falso profeta é sinônimo de anticristo está diretamente ligada ao livro de Apocalipse, no qual aparece 2 vezes. Agora para a pergunta principal. Quem é o anticristo, irmãos? Vamos abrir a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes, que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui, João separa 2 tipos de pessoa. O anticristo, uma pessoa separada, e os anticristos. Por que tem essas 2 classificações? O anticristo, ele é colocado como aquele que irá enganar o mundo todo. Na profecia de Apocalipse, vamos abrir daqui a pouco. Mas os demais anticristos são pessoas que estão dentro das igrejas cristãs, pregando teorias, pregando dogmas, regras que não existem na Bíblia. Esses são anticristos. Versículo 19 vai nos ensinar melhor sobre isso. Diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Que meio? Da igreja. Os anticristos, os falsos profetas, saíram de dentro da igreja cristã. O anticristo, ele também saiu de dentro da igreja, que não tinha nada a ver com o verdadeiro evangelho. Ele continua: porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o dos nossos. O que significa isso? Que aqui existe uma separação entre o povo de Deus e aquele que não faz parte do povo. Todo aquele que prega uma doutrina falsa, ele não faz parte do povo de Deus. E é isso que está dizendo aqui. E ele continua. Versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora dá uma mudança. Olha, você, para que eu estou mandando isso aqui, você tem que ter unção do santo. Você tem que ter um conhecimento bíblico, não é teológico, irmãos, é bíblico. Ele continua no 21. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade,
Pelo contrário, eu escrevi porque vocês sabeis a verdade, e porque mentira alguma jamais sairá da verdade. Olha o que significa isso. Nenhuma falsa doutrina vai sair da Bíblia. Nenhuma falsa doutrina. Toda falsa doutrina que existe no mundo sai de algum lugar que não é da Bíblia. E esse é um ponto principal. E aqui está dizendo que nós temos a verdade. Que é a verdade, irmãos? A Bíblia. Mas não adianta eu ter se eu não procuro. Não adianta eu ter se eu deixo a Bíblia aberta em casa e não leio. Eu posso até estar sendo anticristo. Cuidado com isso. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Opa, encontramos que é o anticristo. Primeira característica do anticristo, ele nega que Jesus é o Salvador. Primeira característica do anticristo. Segunda característica do anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Muitos cristãos hoje negam o Pai e o Filho. Por quê? Porque eles dizem que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Se você diz que Jesus e Deus são a mesma pessoa, você nega o Pai e o Filho. Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Eles não são a mesma coisa. Eles não são o mesmo ser. E essa doutrina está levando o anticristo ao mundo. Essa doutrina faz com que o anticristo chegue ao mundo. E muitos cristãos, independente da congregação cristã, têm crido na teoria do anticristo. Vamos aprender mais. Versículo 23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem um pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu só vou ter a vida eterna se eu permanecer no Filho e no Pai. Vamos abrir mais para compreender isso aqui? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Opa! Aqui não está dizendo para confessar Jesus como Deus Filho. Aqui não está dizendo para dizer que Jesus e Deus são iguais. Não. Aqui está dizendo que eu tenho que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é filho. Vamos continuar aprendendo. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, e o versículo 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeiro, o termo Deus Filho não existe na Bíblia. Em todas as versões que eu pesquisei, que eu tenho acesso, não existe essa colocação. Nem na Bíblia hebraica, que é a tradução direta para o português, não existe essa versão. Então, toda vez que alguém chama Jesus de Deus, porque Deus e o Pai são um só, é o mesmo ser, você está negando o Pai e o Filho. Eles não são o mesmo ser. Vamos aprender mais perante a Bíblia e ver que muitos cristãos estão sendo anticristo sem perceber. Vamos abrir João capítulo 10, versículo 29. Diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Espera aí. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aqui não diz que eu tenho. Aquilo que eu mesmo me dei. Não diz. Continuando. João capítulo 14, versículo 28 diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E agora? Jesus falando, o Pai está aqui e eu estou embaixo, o Pai é maior. Eles não são o mesmo ser. Eles não são a mesma pessoa. O Pai, ele é o único Deus. Quem está dizendo isso? Jesus. Olha só. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta,
que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não disse que conheçam a nós como Deus. Jesus não disse. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 20, versículo 17. Olha o que Jesus fala, quem é o Pai para ele. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para ter com meus irmãos, e disse-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus chama o Pai de Deus. Quem é o Deus de Jesus? O Pai. Vamos abrir mais uma? Primeira carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Opa! O apóstolo Paulo. Para nós quem? Os apóstolos, o povo de Deus, os escolhidos. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então vamos abrir mais. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aqui está dizendo, falsas doutrinas vão entrar na igreja. Libertinagem. O que é libertinagem, irmão? Tudo eu posso fazer, o importante é o amor. Não existe isso. Onde é que está escrito na Bíblia que eu não tenho que obedecer a lei? Onde é que está escrito na Bíblia que eu não tenho que obedecer regras? Ah, eu posso fazer tudo, o importante é o amor. O importante é o amor, eu posso fazer tudo? Então, se eu sou casado, eu posso adulterar, né? O importante é o amor. Eu posso roubar, o importante é o amor. Eu posso ter uma imagem de escultura, o importante é o amor. Eu posso ter outros deuses, o importante é o amor. Não, irmão. Tem regra? Não faça. Quem descumpre a lei comete pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então, por isso que temos que obedecer a lei para não pecar. É muito simples. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, se você escuta essa falsa doutrina que Jesus aboliu a lei, esse é anticristo, no mínimo, e falso profeta. Porque a lei de Deus que diz que é pecado. Se eu guardo a lei, eu não peco. Mas eu só posso guardar a lei pelo poder que Jesus me dá o seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo. Continuando. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrará repentina destruição, como vendedores de partos aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. O que significa isso? O anticristo verdadeiro, aquele que irá enganar o mundo, ele só vai aparecer quando o mundo clamar por paz e segurança. Por que tem esses conflitos? Porque tem alguém por trás, irmão. Algum inimigo de nossas almas está fazendo isso, para que o mundo clame pelo anticristo, aquele que irá trazer paz e segurança. Vamos continuar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 10. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é esse que virá? A volta de Jesus. Jesus não vai voltar sem que a apostasia chegue. O que é apostasia? A falsa doutrina engane o mundo. E assim será revelado o anticristo, o filho da perdição. E ele continua: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só. Muitas pessoas acreditam que estão seguindo a Deus, servindo a Deus e estão sendo enganadas pelo diabo, pelas falsas heresias, pelas falsas doutrinas. Cuidado, irmãos, isso é um assunto muito sério.
E ele continua: não vos recordais que, ainda convosco, eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que é na ocasião própria? Próximo do fim do mundo. Ele vai ser revelado. E ele continua no 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que é aquele que detém o mistério da iniquidade? Os verdadeiros pregadores. Nós que estamos pregando a verdade. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha aqui, os anticristos têm poder de Satanás para curar, poder de Satanás para dar uma bênção para a sua vida. Perceba como isso é perigoso. Pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, por teorias do anticristo, porque têm um poder e elas acham que isso é de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Continuando. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Aqui está tendo uma briga entre um dragão e uma mulher. Quem é esse dragão? Vamos ver. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A mulher, em Apocalipse 12, 1, viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é a igreja. Satanás está com raiva daqueles que seguem a verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? Os mandamentos de Deus, que guardamos a lei. Aqueles que têm a verdadeira doutrina dos apóstolos, aqueles que não acreditam em heresia. Continuando. Pergunta: onde está hoje esse anticristo? E agora? Nossa última parte. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 7. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só, essa besta representa, ela é descrita no livro de Daniel. Essa besta, Satanás, dê seu poder e seu trono e autoridade. Ele representa uma religião com falsas doutrinas anticristo e que ela terá o poder de Satanás. Olha que coisa pesada. E que esses animais são descritos? Em Daniel, cada animal desse representa um império que já aconteceu no passado. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse contexto agora, mas esses impérios são Medo-Persas, Babilônia, a Grécia e os romanos. Então eles têm características desses povos, características pagãs. Vou fazer um vídeo próximo sábado explicando com mais detalhes isso aqui. E olha o que aconteceu. Versículo 3. Então viu uma suas cabeças como golpeada de morte, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? E o que essa besta faz? Olha o que ela faz. Versículo 6, 5 e 6. Foi-lhe dado uma boca de profecia de arrogância, de proferir arrogância, e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Foi-lhe dado também para que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. 42 meses em profecia, você pega 42, multiplica por 30, vai dar 1.260 dias. 1.260 dias em profecia, um dia para Deus são 1.000 anos, são 1.260 anos. Quem é que perseguiu o mundo durante isso? Santa Inquisição. Te lembrou de alguém? Exatamente. Essa é o trono da besta. Igreja Católica Apostólica Romana é o trono da besta. Então, se nós seguimos a doutrina da besta, nós estamos adorando a besta. Nós somos anticristos. Continuando. Vamos abrir sobre o falso profeta? Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é isso?
É uma pessoa que está sendo apoiada por uma falsa religião, que está pregando o evangelho, mas não é o verdadeiro. É o evangelho que fala como dragão, falsas doutrinas, falsos dogmas, que muitos cristãos estão levando, pregando, vivendo, achando que é a verdade. E continua. O dragão nós já vimos, que é o próprio Satanás. Agora, o que é a imagem da besta? Quem é esse cara? Apocalipse capítulo 13, 15 a 17. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número da fronte. O que é o nome da besta? As doutrinas. E essa doutrina aqui é a 666. O que é o 666? O ecumenismo. 600 em Babilônia, todos os deuses de Babilônia. 60 em Babilônia, o maior deus babilônico. 6 em Babilônia, o menor deus babilônico. Aqueles que apoiam o ecumenismo fazem parte da marca da besta. Aqueles que apoiam o ecumenismo fazem parte do anticristo. E qual é a principal igreja que quer isso? Você sabe. Vamos lá. E o conjunto disso tudo, quem é? Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 6, é a grande meretriz. Vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinda a sua devassidão. Foi que se embebederam os que habitam na terra. O que significa isso? Ele tirou a visão bíblica e colocou uma visão falsa. Ela enganou eles com o vinho do evangelho falso. Lembra de Jesus? Esse aqui é meu sangue? É o falso vinho, a falsa doutrina. E ele continua. Transportou-me um anjo espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta vermelha, repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações imundícia da sua prostituição. Prostituição em profecia é idolatria. Então todo esse conceito de ecumenismo enganou o mundo todo. Viraram idólatras. E ele continua. Na sua testa, fronte, estava escrito o nome e um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se ela é mãe, ela tem filha, né? Uma mulher só pode ser chamada de mãe se tem filha ou filha. O pai só pode ser chamado de pai se tem mãe ou filha. Então, todo mundo que obedecer a isso serão filhos de Babilônia. Então, que nós possamos pedir a direção do Espírito Santo para não sermos enganados com falsas doutrinas, com doutrinas de anticristo, para que nós não estejamos dentro da própria Babilônia. Que Deus abençoe a sua vida e que sigamos o conselho de Deus. Sai dela, povo meu, de Babilônia, para que não sejamos cúmplices dos seus pecados e para que não caia sobre nós as pragas e a ira de Deus. Deus abençoe. Um ósculo Santos. Até a próxima.